Nos últimos anos, acontecimentos marcantes ao redor do mundo têm despertado reflexões profundas sobre antigas profecias bíblicas. Para muitos, esses eventos são sinais claros do chamado fim dos tempos, descrito nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Essas passagens, apesar de terem sido escritas há milhares de anos, continuam a gerar debates e alimentam o imaginário das pessoas, especialmente em tempos de crises globais. Entre os sinais profetizados, destacam-se conflitos entre nações, fome, catástrofes naturais e doenças devastadoras. De fato, ao observarmos o mundo atual, é possível encontrar semelhanças impressionantes entre o que foi escrito e a realidade que enfrentamos. Mas até que ponto essas coincidências são provas de que as profecias estão se cumprindo? Os conflitos armados têm sido constantes ao longo da história da humanidade. No livro de Marcos, é dito que nação se levantará contra nação, e, atualmente, vemos tensões em diversas regiões, como a guerra entre Rússia e Ucrânia e as disputas entre China e Taiwan. Milhões de vidas já foram perdidas em confrontos militares, e as cicatrizes deixadas por essas batalhas vão muito além das estatísticas. A fome, outro sinal mencionado nas Escrituras, ainda é uma realidade cruel. Mesmo com os avanços na produção de alimentos, milhões de pessoas passam fome diariamente. No Brasil, por exemplo, muitas famílias lutam para garantir uma refeição, resultado da desigualdade econômica e social. Em outras partes do mundo, a situação é ainda pior, com crianças sofrendo de desnutrição severa. Os desastres naturais também são citados como sinais do apocalipse. Terremotos devastadores têm atingido diversas regiões, causando destruição e sofrimento. Segundo especialistas, a Terra registra dezenas de tremores significativos a cada ano, e muitos deles resultam em tragédias imensuráveis. A dor e a perda geradas por esses eventos reforçam o medo de que algo maior possa estar por vir. Outro alerta importante presente nas profecias é o surgimento de doenças contagiosas. A recente pandemia de Covid-19 mostrou como o vírus podem espalhar o caos, deixando milhões de mortos e transformando a rotina da humanidade. Outras doenças, como a varíola dos macacos e novas variantes de gripes e bactérias resistentes a medicamentos, continuam a ameaçar a saúde global. Diante de tudo isso, é natural questionar se, de fato, estamos vivendo o fim dos tempos ou se esses eventos fazem parte do ciclo natural da história humana. Independentemente da resposta, é essencial manter a esperança e buscar um mundo mais justo, onde possamos agir com compaixão e solidariedade, independentemente do que o futuro nos reserva. A Bíblia, o livro mais sagrado para os cristãos, não é apenas um conjunto de histórias e ensinamentos, mas também traz profecias que muitos acreditam estar ligadas ao chamado fim dos tempos. Algumas dessas previsões se assemelham muito a acontecimentos recentes, o que desperta ainda mais curiosidade e reflexão. Entre os muitos textos proféticos, destacam-se aqueles encontrados nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, onde Jesus faz revelações impressionantes sobre o futuro. Em um desses momentos, seus discípulos lhe fazem uma pergunta que continua ecoando até hoje: quando será o fim do mundo? No livro de Marcos, capítulo 13, Jesus responde com palavras que parecem mais atuais do que nunca. E, quando ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos perturbeis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não será o fim. Pois nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Essas palavras fazem muitos refletirem: será que estamos vivendo esses tempos? Seja como for, a mensagem principal continua sendo a mesma: fé, vigilância e esperança. Na pequena cidade de Esperança, vivia um homem chamado Samuel. Desde pequeno, ele ouvia seu avô contar histórias sobre as profecias bíblicas, descrevendo um futuro cheio de sinais e eventos que antecederiam o fim dos tempos. No entanto, Samuel sempre encarou essas palavras como meras histórias antigas, algo distante da realidade que vivia. Vou compartilhar com vocês a história de Samuel, o jornalista, que nos faz refletir sobre os dias que estamos vivendo hoje. Os anos se passaram, e Samuel tornou-se um respeitado jornalista. Sua vida girava em torno de notícias e investigações,
mas ele nunca pensou que um dia se depararia com eventos que lhe fariam lembrar das palavras do avô. O primeiro choque veio com a guerra. Samuel estava cobrindo os conflitos na Ucrânia quando presenciou a destruição causada pelos bombardeios e o desespero das famílias separadas pela violência. Ele ouviu o choro de uma mãe que perderá o filho e, pela primeira vez, sentiu um arrepio ao lembrar-se da passagem de Mateus: nação se levantará contra nação. A guerra não era algo distante, era real, brutal e devastadora. Ao retornar ao seu país, Samuel começou a investigar a crise alimentar. Ele viajou para regiões carentes e testemunhou a fome nos olhos das crianças que não tinham o que comer. Famílias inteiras sobreviviam com apenas uma refeição por dia. A fome não era um conceito abstrato, era a dor de milhões. Ele se lembrou novamente das palavras bíblicas: haverá falta de alimentos. Em seguida, sua jornada o levou a cobrir desastres naturais. Samuel estava no Japão quando um terremoto devastador atingiu a região. Ele sentiu o chão tremer sob seus pés, viu prédios desmoronarem e pessoas clamando por ajuda. A destruição era avassaladora. Ele leu as estatísticas e percebeu que, ao longo do tempo, terremotos estavam se tornando mais frequentes e letais. Haverá grandes terremotos, dizia Lucas 21, e Samuel começou a se perguntar: seriam apenas coincidências? O último golpe veio com a pandemia. O mundo parou diante de um vírus invisível, que ceifava vidas sem distinção. Samuel viu hospitais lotados, médicos exaustos e famílias chorando suas perdas. Ele lembrou-se da profecia sobre pestilências e sentiu um aperto no coração. Por muito tempo, ele buscou respostas. Seria o fim dos tempos? Ou apenas uma forma de a humanidade enxergar a fragilidade da vida? Ele voltou à sua cidade natal e visitou a casa de seu avô, agora vazia. Sentou-se na velha poltrona onde ele costumava contar suas histórias e compreendeu algo profundo. Independentemente do significado das profecias, o mais importante era como escolhemos viver. Samuel decidiu dedicar sua vida a levar esperança, ajudando os necessitados e usando sua voz para fazer a diferença. Pois, se o fim dos tempos estivesse próximo ou não, o essencial era viver com amor, empatia e justiça. E assim, encontrou um novo sentido para sua jornada. Vamos ouvir a história de Lucas, um cético que resolveu ler a Bíblia. O vento soprava forte naquela noite, carregando folhas secas pelas ruas desertas. Lucas observava pela janela, olhos fixos na tela do computador, onde lia sobre os sinais profetizados na Bíblia. Ele sempre foi cético, mas os últimos acontecimentos o deixavam inquieto. Terremotos cada vez mais frequentes, rumores de guerra, a instabilidade mundial, tudo parecia encaixar-se nas palavras antigas que ele sempre ignorou. Decidido, pegou a Bíblia herdada de sua avó e a abriu no Evangelho de Mateus. Seus olhos correram pelas páginas até encontrar as palavras que Jesus disse há 2000 anos. E haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Um arrepio percorreu sua espinha. O princípio das dores, murmurou para si mesmo. Nos dias seguintes, Lucas passou a observar as notícias com mais atenção. Havia algo estranho no ar, um sentimento de que o mundo estava mudando rápido demais. Em uma noite, enquanto assistia ao noticiário, viu a manchete que fez seu coração disparar: Acordo de paz histórico assinado entre grandes nações. Ele se lembrou imediatamente de outra profecia, em 1 Tessalonicenses 5,3. Quando disserem, a paz e segurança, então virá repentina destruição. Lucas se jogou para trás no sofá, o coração martelando. Não pode ser coincidência. Ele começou a pesquisar mais e percebeu que várias profecias ainda estavam por se cumprir, mas a velocidade dos eventos o assustava. Certa noite, sonhou com o céu escuro sendo rasgado por uma luz intensa, um som como trombetas ecoando por toda parte. No sonho,
multidões olhavam para cima com expressões de assombro e desespero. Ao acordar, lembrou-se de uma das profecias mais marcantes. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. 1 Tessalonicenses 4:16. Seu coração batia forte. Ele percebeu que não podia mais ignorar os sinais. O que viria a seguir? Estaríamos realmente nos últimos dias? Naquela madrugada, ajoelhou-se e fez algo que nunca havia feito antes: orou de verdade. Pois, se as profecias estavam se cumprindo, ele queria estar preparado para o que viesse. E lá fora, além da janela, um trovão ecoou pela cidade. O tempo estava se esgotando. O tema do fim dos tempos pode causar medo em alguns, curiosidade em outros, mas a Bíblia nos ensina que seu principal propósito não é assustar, e sim preparar. Jesus disse: "Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai." Isso nos ensina que, em vez de tentar adivinhar quando será o fim, devemos focar em estar preparados todos os dias. A Bíblia menciona guerras, fomes, terremotos e outros eventos como sinais dos tempos, mas isso não significa que o mundo acabará imediatamente. Esses sinais servem para que despertemos espiritualmente, nos afastemos do mal e nos aproximemos de Deus. Jesus nos alertou para não sermos pegos de surpresa. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Isso nos lembra que devemos viver com propósito, mantendo nossa fé ativa e praticando o bem, pois a qualquer momento poderemos ser chamados a prestar contas de nossa vida. A Bíblia diz que, nos últimos dias, o amor de muitos esfriará. Isso nos leva a uma reflexão importante. Estamos deixando o amor esfriar em nossos corações? Devemos ser luz e espalhar bondade, mesmo em tempos difíceis. Para os que creem, o fim dos tempos não é um encerramento, mas o início da eternidade com Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Essa promessa nos lembra que, apesar dos desafios, há uma esperança maior nos esperando. Mais do que temer o fim, devemos viver cada dia com propósito, amando ao próximo, cultivando nossa fé e nos preparando espiritualmente. Essa é a história das profecias que estão se cumprindo. Se você gostou, deixa o like. Compartilhe com mais pessoas. Se inscreva em nosso canal. Agora vamos fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu és o princípio e o fim, o Alfa e o Ômega. Em Tua palavra, nos revelaste os sinais dos últimos tempos, e vemos ao nosso redor o cumprimento das profecias anunciadas pelos Teus profetas e pelo nosso Salvador, Jesus Cristo. Pai, em meio às tribulações, guerras, fomes, terremotos e enganos deste mundo, pedimos que nos concedas discernimento e firmeza na fé. Não queremos ser enganados pelos falsos profetas nem nos desviar da verdade que está em Cristo. Fortalece o Teu povo, Senhor. Dá-nos coragem para permanecer firmes, amor para pregar o Evangelho e sabedoria para reconhecer os tempos. Que possamos viver preparados, vigilantes e em santidade, aguardando a gloriosa volta do nosso Rei. Senhor, aviva a Tua Igreja, que possamos brilhar como luzes no meio da escuridão, levando esperança aos corações aflitos. Derrama Teu Espírito sobre nós e prepara-nos para enfrentar os dias difíceis com fé inabalável. Que Tua vontade seja feita e que, em tudo, possamos glorificar Teu nome. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Amém.